países que não têm liberdade religiosa. Quando você levantou essa manhã, você colocou a sua roupa, você pegou a sua Bíblia e você veio para a igreja. Ninguém parou você. Ninguém perguntou: que livro é esse? Para onde você vai? Porque graças a Deus nós temos liberdade religiosa. Se você fizesse essa mesma ação lá no Irã, por exemplo, quando você estivesse na rua com a tua Bíblia na mão, você seria preso. Provavelmente seria condenado à prisão perpétua ou à morte. Ou outros países aconteceria isso com você. Aqui não. Por isso você vive num tempo especial, num país especial de liberdade, onde você pode vir congregar na tua igreja, ninguém vai te incomodar, porque o Brasil tem liberdade para isso. Graças a Deus por isso. Então, ao chegarmos hoje aqui, louvamos a Deus, porque Deus nos dá essa liberdade. Nós podemos congregar, falar, pregar, falar da nossa fé. Agora, como isso aconteceu? Vou contar um pouquinho para vocês de história. Nem sempre foi assim. A história não era assim. Na verdade, Deus criou o homem com liberdade religiosa. Pensa bem. No jardim do Éden, tinha Deus, Adão e Eva. Deus poderia, de alguma forma, com algum tipo de jogada debaixo do pano, não deixar com que eles pecassem ou fizessem uma escolha errada. Mas Deus deixou, porque Deus criou o homem com liberdade. Só você pode administrar a tua mente, os teus pensamentos, a tua forma de pensar. Quando naquele entreveiro Caim se tornou o primeiro homicida da face da terra, Deus chegou para Caim e naquela sentença ele disse assim: olha, como que eu vou andar por aí, as pessoas vão me encontrar, vão me matar. Deus colocou um sinal em Caim, dizendo assim: olha, você não vai ser morto, você é livre. Sabe o que Caim fez? Se afastou da face de Deus. Se Deus não desse liberdade, Deus falou: vem cá, amigo, para aí, o melhor lugar é aqui do meu lado, os melhores presentes são os meus, faça isso que você vai se dar bem na vida. Deus não fez assim, porque Deus nos fez gente livre. Somos livres para escolher quem adoramos, como adoramos, quando adoramos. Isso é desde os primórdios. Mas o homem, depois da entrada do pecado, sedento pelo poder, começou a manipular, começou a dizer como as pessoas devem adorar, e a maioria começou a colocar sobre a minoria a sua vontade e o seu poder. Isso foi piorando. Mas só para vocês terem uma ideia, lá pelo século XVII, no começo do século XVII, os puritanos na Inglaterra estavam encontrando problemas para adorar a Deus. O que eram os puritanos? Um povo no meio da igreja que tentava adorar a Deus segundo a Bíblia, a palavra de Deus, e não como a maioria. E eles começaram a ser perseguidos na Inglaterra, lá no começo do século XVII. E nessa perseguição, eles precisaram sair da Inglaterra, buscar refúgio na Holanda. Sabe o que aconteceu com esse povo? Como você pensa hoje, você voltar para a sua casa, pensa nisso. Você teria que voltar para a sua casa, com a roupa do teu corpo, pegar alguma coisa, deixar tudo para trás e ir embora com a sua família, e enfrentar uma nova vida, uma nova cultura, uma nova língua, profissão, tudo, deixar tudo para trás e começar tudo de novo lá, em outro lugar, porque aqui você estava sendo perseguido.
e porque você queria seguir as coisas segundo a vontade de Deus, segundo a que a Bíblia falava, mas você não tinha chance porque as pessoas não te davam liberdade para isso. E foi isso que aconteceu, que as pessoas largaram tudo para trás e foram para a Holanda. Mas na Holanda eles tiveram a grande visão de atravessar o mar, buscando liberdade religiosa, formar um novo país, um novo lugar onde eles poderiam adorar a Deus, uma terra onde não tivesse papa e nem rei, e onde o poder civil não imperasse sobre o poder religioso ou vice-versa. Esse foi o sonho. Então agora eles empreendem essa viagem para a América do Norte, Estados Unidos. E é incrível que eles vêm para cá por causa da perseguição religiosa, eles queriam liberdade religiosa. Mas quando eles fundam as colônias, olha o que acontece. Eles começam a perseguir também. Eles começam a impor sobre os próprios irmãos o que eles deveriam fazer, como deveriam fazer. Porque eles haviam aprendido lá essas coisas. Você já ouviu falar sobre modelo mental? Modelo mental é aquilo que você tem na sua cabeça, que você aprendeu, e aquilo lá para você é certo, é a tua verdade, e você quer impor sobre os outros a tua verdade. E o que eles faziam? Trouxeram da Europa esses modelos mentais da igreja que comandava lá, e agora eles começaram, sabe fazer o quê? A mandar, e começaram a perseguir seus próprios irmãos. Passaram por grandes problemas, lutas, vieram para trazer a liberdade, e agora eles estavam perseguindo. Dentro dessas pessoas, existe sempre aqueles que não aceitam isso. Dentre esses existia um homem chamado Roger Williams. Esse homem tinha sempre esse ideal, era um pastor batista, um homem extremamente respeitado, um homem culto, capaz, honesto, um homem cordato, que se dava bem com as pessoas. E ele vem também para buscar liberdade e para buscar um lugar de adorar a Deus sem ninguém interferir. E olha que coisa interessante, ao chegar lá, daqui a um tempo ele percebe que ele não tinha isso. Puxa, cruzei o mar, vim buscando aqui liberdade para poder adorar a Deus do jeito que eu quero, conforme a minha consciência manda, e chega aqui, agora sou obrigado, como eu era obrigado lá, a fazer as coisas do jeito que comandava. E ele percebeu outras coisas. Ele percebeu que agora o poder estava unido. Aqueles que comandavam a parte política eram os que estavam na igreja. E para você ter algum cargo político, você precisa ser membro da igreja e você precisava frequentar a igreja. E se você não frequentasse a igreja, você não tinha vez, formando um cartel. E ele começou a combater aquilo. Roger Williams foi perseguido e ele foi expulso. E para não ser preso, ele fugiu. E ele conta aqui, na história de Roger Williams, você vai ver. Ele diz o seguinte, ele fala que durante 14 semanas, diz ele, fui dolorosamente torturado pelas inclemências do tempo, sem saber o que era pão ou cama, quando ele fugiu para a selva. Mas os corvos me alimentaram no deserto, e uma árvore oca muitas vezes me serviu de abrigo. Assim continuou a penosa fuga através da neve e das florestas, até que encontrou o refúgio de uma tribo indígena, cuja confiança e afeição conquistara enquanto se esforçava por lhes ensinar as verdades do Evangelho. E aí ele começa um novo momento, finalmente, depois de meses de sofrimento e variações, ele vai numa praia, e ali ele começa um novo ciclo, um novo momento, e ele funda a colônia de Rhode Island.
com liberdade religiosa e liberdade civil. Isso serviu depois como base, como alicerce para o modelo dos Estados Unidos, onde a igreja não se mete nas coisas do Estado e o Estado não se mete nas coisas da igreja. Esse foi o modelo. Ele lutou para isso e lá nasce um novo momento na história, depois de muito sofrimento. E esse modelo onde as pessoas poderiam adorar a Deus com liberdade. Quando você vê a história do Brasil, por exemplo, você talvez não imagine como foi duro ser alguém diferente do Brasil. Em 1895, batiza o primeiro adventista, nasce o primeiro adventista do Brasil, Guilherme Stein Jr. Ele é batizado no rio Piracicaba. E se você for ver a história desses homens que vieram, imigrantes que vieram para o Brasil e trouxeram outras denominações religiosas do que eles sofreram. Por exemplo, no Brasil só existia cemitérios que eram católicos. Só podiam ser enterrados desses cemitérios o quê? Também só existiam cartórios que eram cartórios da religião oficial. Se você não fosse católico, você não poderia casar, não podia registrar. Então, os nossos primeiros pais do Brasil sofreram muito com a questão da falta de liberdade religiosa. Se você não sabe disso, não podia casar, não podia registrar filhos, não podia enterrar um ente querido no cemitério, porque era assim. Essa é a nossa história, certo? Há 70 anos atrás, um pouquinho mais, meu pai e minha mãe se casaram e foram morar no interior do estado de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, estou falando agora de coisa recente. E foi lá um comportor, ninguém sabia que era comportor, um homem que vendia livros, e ele saiu em toda a região. Num dia só, passou rapidamente, porque senão vinha perseguição rapidamente. Ele passou e vendeu o livro para todo mundo. E passou na minha casa e vendeu o livro da minha casa. Minha mãe muito católica, família toda, todo mundo no Brasil era assim. No outro dia, passou o padre recolhendo os livros. De casa em casa, dizendo: passou alguém aqui e vendeu um livro. Traga o livro. E as pessoas entregavam o livro para o padre, e ele fez um monturo e queimou todos os livros. Isso é coisa do diabo. Naquela época, 70 anos atrás, no interior do estado de São Paulo. E olha que coisa interessante. Meu pai espanhol, teimoso, quando o padre chegou e falou assim: venderam um livro para o senhor aí, o senhor me dá o livro? O meu livro não. O livro é meu, paguei com o meu dinheiro, não entrego o livro para ninguém. Meu pai, espanhol, já falecido. E ficou aquele livro, nós guardamos. E olha que coisa interessante. Depois de muito tempo, começamos a ouvir sobre o Evangelho. Um irmão ia lá no sítio, levava, e de repente conhecemos sobre comportou uma coisa e outra. Você sabe qual era o livro que eu tenho até hoje em alto relevo? A Vida de Jesus, vendido por um comportor que passou lá 70 anos atrás, no sítio, vender, e de embora, porque a perseguição era certa, era assim que funcionava. Não tínhamos liberdade, porque o poder, só em 1989 que a Constituição foi mudar, liberdade religiosa para o Brasil. O Brasil se tornou um país laico, onde nós podemos viver, nós podemos dizer que somos cristãos de qualquer religião, assim por diante. Infelizmente nem sempre foi assim. Hoje nós vivemos um tempo especial, onde podemos viver e pregar a nossa religião. Olha só que coisa interessante. Foi passando o tempo, nós chegamos no tempo da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda
Segunda Guerra Mundial, abriram seus arquivos e nós vemos a grande tragédia do nazismo, onde Hitler perseguiu, matou mais de 6 milhões de judeus, matou também ciganos e uma opção de deficientes físicos, mentais, negros. Depois, em 1948, nasce então as Nações Unidas, a ONU, e junto com a ONU nasce, foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos do Homem. O que diz lá? Diz assim: considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos do homem resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade, e que o advento de um mundo em que os homens gozam de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclama a presente Declaração Universal dos Direitos do Homem. E olha só, e diz mais: se esforce através do ensino e da educação por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional para que isso acontecesse. É interessante que o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos do Homem diz assim, olha o que diz: todo homem tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolado ou coletivamente, em público ou em particular. Está dizendo aqui, é uma proposta para que todos sejam livres e para que você possa pregar, para que você possa congregar com alguém e para que você possa até mudar de religião. Porque em países onde não há liberdade, você não pode mudar de religião. Porque se você mudar da religião oficial, você é preso e condenado. É como traição de Estado e assim por diante. Então, em 1948, nasce então a Declaração dos Direitos do Homem. Entre essas está a da liberdade religiosa. Nós vivemos num tempo em que precisamos viver isso com muita intensidade e cuidar. N.G. White, olha só, ela fala que nós devemos, ao escolher um político, ela coloca alguns parâmetros. Quando você for votar em alguém, ela não coloca muitos parâmetros não. Seja uma pessoa equilibrada, que seja uma pessoa temperante, ela diz, mas ela diz assim, que seja uma pessoa que lute pela liberdade religiosa. Quando você for escolher alguém para votar, veja se essa pessoa concorda e é a favor da liberdade religiosa, a liberdade de consciência, porque afinal de contas, quando você chegar perante Deus, vai ser você e a sua consciência que vai responder para Deus. Não vai ser quem te obrigou, não vai ser se você fez porque estava no meio do povo, vai ser se é algo real e verdadeiro entre você e Deus. Isso que vai valer, o resto não vale. Isso que vai funcionar. E lá em Tiago, capítulo 1, verso 25, esse verso é interessante, que ele diz o seguinte: 25, 1:25. Olha só, diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar.
Aquele que considera atentamente a lei perfeita do quê? Da liberdade. Todos aqueles que estiverem no céu um dia souberam viver a lei da liberdade, souberam entender a lei da liberdade. É interessante que nós somos adventistas do sétimo dia, nós somos minoria, nós somos 0,02. Somos minoria ou não? Diz que nós vamos sofrer no futuro perseguição e falta de liberdade religiosa. As profecias indicam isso. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Nós somos contra qualquer tipo de decreto, ou decreto dominical, ou decreto sabático. Deus é contra isso. As pessoas não podem ser obrigadas a guardar. Nós não podemos obrigar ninguém. Eu faço uma pergunta: se nesta cidade nós tivéssemos aqui 95% de adventistas, qual seria a nossa atitude? Se o prefeito fosse adventista e assim por diante, será que ele queria decretar o sábado como dia de guarda aqui para a cidade? Seria bom isso? Não. Sendo maioria ou minoria, a liberdade religiosa, se a maioria não pode impor sobre a minoria, e nem a minoria sobre a maioria, porque é uma questão de consciência. Roger Williams disse o seguinte: o magistrado pode sim julgar entre coisas do homem para com o homem, mas jamais julgar coisas do homem para com Deus. Isso só Deus pode julgar. Por isso que Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. E assim por diante. Então, ao pensarmos que nós vivemos num tempo especial, precisamos pensar da nossa relação com respeito à liberdade religiosa. Como faríamos se tivéssemos poder na mão para impor? Imporíamos? Se pudéssemos perseguir, prender, mandar fazer acontecer, faríamos? Provavelmente muitos de nós faríamos isso, porque muitos de nós achamos que quando impomos, e quando mandamos, quando usamos o poder, nós resolvemos o problema. Eu pergunto para você: você acha que faltou poder em Deus para coibir Adão de pecar? Faltou poder em Deus para coibir Lúcifer de pecar? Faltou poder em Deus para tirar qualquer tipo de ação, de coisas que pudessem prejudicar? Nunca faltou. Mas Deus queria construir uma raça de pessoas, uma ordem de pessoas diferente. Pessoas que pudessem, com a sua própria consciência, com a sua própria capacidade de decidir, Senhor, eu te sigo. Aliás, o que Jesus faz hoje, nessa situação de pecado, somos todos escravos do pecado. Mas um dia Jesus vem e nos liberta, e depois de nos libertar, ele diz o seguinte: você está livre, quer seguir? Quer me seguir? Aí eu digo: sim, Senhor, eu quero te seguir. Então siga. Se eu disser: não, eu não quero te seguir, segue a sua vida. Olha o pensamento aqui de Ellen White. Está lá no livro Evangelismo, página 171. Veja o que ela escreveu. Isso daqui, eu digo, é o cerne, é a síntese do que é liberdade. Ela diz assim: olha, Cristo raramente buscou alguma vez provar que a verdade é a verdade. Olha só, ele nunca tentou provar a verdade. Ele disse a verdade, ele viveu a verdade. Mas mais, ilustrar
mostrava a verdade em todos os seus ensinos e deixava depois a seus ouvintes a liberdade de aceitá-la ou rejeitá-la, segundo escolhesse. Não forçou ninguém a crer. É de olho dizendo, no Sermão da Montanha instruiu as pessoas quanto à piedade prática, esboçando-lhes claramente o dever. Falou de maneira tal que recomendava a verdade à consciência. Falou com autoridade, né? O poder manifestado pelos discípulos era revelado na clareza e no fervor com que expressavam a verdade. Página 171 do livro Evangelismo. Cristo não forçou ninguém a crer. Isso é liberdade. Por isso que eu amo esse Deus. Porque quando tiram a liberdade da gente, tira o sentido da vida, tira o horizonte da vida. Porque liberdade é aquilo que Deus colocou no nosso coração. Nós somos livres. Nós nos colocamos em situação difícil quando caímos em pecado, nos tornamos escravos de Satanás. Satanás faz lavagem cerebral, Deus não faz lavagem cerebral. Por isso que quando acontecem certas coisas na igreja, alguns tomam isso como algo negativo e eu vejo como algo positivo. Uma pessoa viveu 30 anos, veio aqui, sentou, cantou, louvou, disse: eu sou adventista, estou esperando o reino de Deus, e de repente, da noite para o dia, ele sai, abandona tudo e você não vê mais na igreja. E alguns dizem assim: nunca foi convertido. Não é verdade. Foi convertido. Deus não faz lavagem cerebral. É isso. Enquanto nesses 30 anos ele estava aqui, Deus não procurou uma forma de fazer lavagem cerebral para que ele não pudesse decidir. Ao contrário, Deus fortalece o nosso ser, o homem interior, para sempre decidirmos da forma correta e melhor. Mas nunca tira a nossa liberdade, nunca faz lavagem cerebral. Então ele saiu porque era livre. E ao sair deixou de ser livre porque voltou a ser escravo de Satanás. Olha que coisa interessante. Se Deus fizesse lavagem cerebral, ele nunca sairia daqui. Nunca haveria alguém que pudesse deixar a fé. Porque Deus não faz isso. Aqueles que estiverem no céu estarão lá em plena liberdade, porque escolheram ser de Cristo Jesus. E Jesus disse o seguinte: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e... Esse é o sentido da liberdade. Cristianismo é liberdade em Cristo, é seguir a Cristo, é pegar a cruz e segui-lo, pagar o preço da liberdade que Ele nos dá de conduzir, e jamais violar a consciência, porque é com essa consciência que eu louvo, honro a Deus, e é com essa consciência que eu estarei diante de Deus na face de Deus. Não é o que os outros me impõem, não é o que os outros mandam fazer, é aquilo que eu tenho de verdadeiro quando eu estou diante de Deus, e quando o meu coração fala a Deus e Deus fala ao meu coração. Isso é o que tem de verdade. O resto é resto. É isso que faz a diferença. Por isso que não dá para enganar a Deus. Dá para enganar a nós mesmos. Ficamos fazendo de conta de sermos cristãos, vimos à igreja, fazemos de conta, colocamos roupa, cantamos, fazendo. Será que existe uma relação real entre nós e Deus? A liberdade nos dá a chance de dizermos para Deus fazer aquilo que Ele deve fazer em nossa vida. Isso é liberdade, um dia estamos diante de Deus. E aqui eu quero ler mais um texto de Ellen G. White para encerrar. Olha só o que ela diz: não estamos cumprindo a vontade de Deus se nos deixarmos ficar em quietude, ela diz.
nada fazendo para preservar a liberdade de consciência. Olha o que ela diz: nós devemos crer na liberdade e nós devemos lutar pela liberdade. De vez em quando vem aí algumas leis do Congresso, eles querem começar a tirar a liberdade, a querer colocar algumas coisas, todo mundo grita, tal. Nós não podemos perder a liberdade antes do tempo, ela diz. Devemos lutar para que a liberdade continue, para pregarmos o Evangelho, para falarmos das coisas de Deus, e assim por diante. Mas não devemos ficar quietos, lutar pela liberdade de consciência, e assim por diante. Em alguns momentos, no Brasil, por exemplo, já conseguimos vitórias, e depois, em seguida, vem um retrocesso, né? No teu caso, a tua menina, né? Está aqui, reverteu o processo. Então, advogado, quem foi o advogado da Kielce? Lutas e vitórias, nós somos assim, às vezes temos vitória, às vezes temos derrota, mas jamais violarmos a nossa consciência. Se precisarmos perder um ano, vamos ficar, mas jamais violar a consciência. Isso que é o mais importante, é o que nós temos de mais valoroso. Fervente e eficaz oração deve ascender ao céu para que essa calamidade seja deferida até que possamos realizar a obra por tanto tempo negligenciada. Haja as mais fervorosas orações e então trabalhemos em harmonia com as nossas orações. Testemunhos Seletos, volume 2, 320, 321. Estamos vivendo um bom tempo agora, mas esse tempo tem prazo de validade, vai vencer. Vamos ser fiéis à consciência, à palavra de Deus. Vamos fortalecer a consciência, porque daqui a um tempo não vai haver mais liberdade, e nós vamos ter que viver fiéis à palavra de Deus, mesmo perdendo, mesmo levando prejuízo, e assim por diante. Só que só estarão diante de Deus aqueles cuja a consciência for mantida íntegra pela graça de Deus, não violadas por esse momento, ou por esse interesse, ou por aquele interesse, mas fiel e firme à vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Vivemos um tempo bom lá só uma experiência interessante para te encerrar. Em Rio Preto nós tivemos, nesse último Enem, agora tivemos 90 mil alunos adventistas que ficaram separados esperando para fazer a prova depois do pôr do sol no Brasil. 90 mil alunos adventistas que ficaram separados para fazer a prova depois do pôr do sol. Com certeza esse ano, no ano passado, esse ano vai ser mais. Vai ser mais gente. Mas lá em Rio Preto aconteceu um negócio interessante. Foram 5 turmas, 5 salas lotadas de alunos adventistas e ficaram separados para prestar o Enem depois do sábado, depois do pôr do sol. Mas entre esses tinha alguns que não eram adventistas, que preencheram errado lá e tiveram que ficar presos com a gente. Chegaram lá, o que era? Aí foram descobrir o que é ser um adventista. E lá no pôr do sol, o pastor saiu com cada sala. O pastor também se inscreveu para fazer o Enem, para estar junto com os alunos, o capelão do colégio. E ele orou em cada turma, e permitiu fazer isso. Mas mais do que isso, no pôr do sol, essa turma dessa sala começou a cantar o hino. A outra turma escutou, começou a cantar. E foi passando de sala por sala. De repente estava 5 salas, todo mundo cantando e ecoando pela escola, os adventistas cantando. Se não houvesse esse algo diferente, esse povo fiel teria esse testemunho? Vale a pena ser fiel, vale a pena ficar firme pela verdade, pela palavra de Deus. E Deus pode fazer coisas maravilhosas. O quarteto vai cantar o hino agora, que eu amo. Esse hino tem uma mensagem maravilhosa. Ele fala sobre o poder de Deus de transformar vidas, de fazer coisas que ninguém pode fazer. E se alguém te contar o que Deus fez por você, não duvide,
porque Deus pode fazer de você um vencedor. Ele pode tirar você lá do fundo do poço e tornar você um vencedor, porque Ele pode fazer você forte na alma, fazer forte na consciência, fazer você firme a despeito de qualquer situação, a despeito de qualquer problema que você enfrente ou passe nessa vida. Ele pode fazer de você um vencedor. É o que o quarteto vai cantar agora, depois nós vamos orar. fazer de mim
Fique de pé, vamos lá. Senhor Deus, pela Tua graça nós vamos vencer, Pai. Se em algum momento nós violamos a nossa consciência, se fomos fracos, se fizemos coisas que não deveríamos, se pensamos também, que o Senhor agora possa atuar em cada um de nós, revigorar a nossa alma, refazer a nossa consciência e nos fazer pessoas fortes por dentro, Senhor. Prontos a vencermos, a avançarmos pela Tua graça, pela Tua misericórdia e vivermos plenamente a lei da liberdade que só Jesus pode dar. Que os homens tirem a nossa liberdade exterior, mas que jamais possamos abrir mão da liberdade que só Cristo pode dar à nossa alma, ao nosso ser. Nos abençoe, ó Pai. Nos dê a Tua bênção. Fortaleça a nossa mente, o nosso coração para os dias seguintes que virão, para sermos vencedores. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus.